Em 1977, 3 arqueólogos alemães fizeram uma descoberta no subsolo de Alexandria, algo que a igreja tentou comprar por 47 milhões de dólares. Não era ouro, não era um manuscrito antigo, era um túmulo com inscrições em aramaico, datado do ano 120 depois de Cristo, e o nome gravado na pedra: Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José. Mas aqui está o detalhe que fez o Vaticano enviar representantes em menos de 72 horas. A idade inscrita na lápide: 87 anos. Se você fizer as contas, e se Jesus morreu aos 33 na cruz, como contam, esse túmulo não deveria existir, mas existe. E Spinoza já sabia disso, 300 anos antes dessa descoberta. Você vai descobrir neste vídeo 3 coisas que mudarão sua compreensão sobre tudo que te ensinaram. Primeiro, porque é fisicamente impossível alguém morrer em 6 horas de crucificação, quando a média documentada pelos romanos era de 3 a 5 dias. Segundo, quem realmente ajudou Jesus a sair de Jerusalém e por que essa pessoa nunca foi mencionada nos evangelhos canônicos. E terceiro, o que ele fez durante os 54 anos seguintes, onde viveu, com quem casou de novo, e por que a descoberta do seu verdadeiro túmulo é a maior ameaça à estrutura de poder da igreja nos últimos 2000 anos. Eu sei o que você está sentindo agora. Aquela sensação de que te contaram uma versão editada da história, de que algo nunca fechou direito, de que fizeram você acreditar em milagres para esconder fatos. Você não está errado e não está sozinho. Existem 4 evangelhos oficiais: Mateus, Marcos, Lucas, João. Todos dizem que Jesus morreu na sexta à tarde e ressuscitou no domingo de manhã. Mas existiam outros 21 evangelhos. A igreja queimou 17 deles no Concílio de Niceia em 325 d.C. Dos 4 que sobraram, nenhum foi escrito por testemunha ocular. Marcos foi escrito 40 anos após a crucificação. Mateus, 50 anos depois. Lucas nunca conheceu Jesus. João foi escrito 70 anos após os eventos. 70 anos. Isso é como você hoje escrever sobre algo que aconteceu em 1954 sem ter estado lá. É como tentar descrever o Brasil da época do Jânio Quadros, sem ter vivido aquilo. Agora pensa comigo. Se você quisesse esconder que alguém sobreviveu, qual seria a melhor estratégia? Criar uma narrativa tão poderosa, tão emocionalmente carregada, tão cercada de milagre e divindade, que questionar se tornasse heresia. E foi exatamente isso que fizeram. Spinoza analisou os textos com a razão, não com fé, e encontrou 19 contradições, só no relato da crucificação. Vou te mostrar as 3 que destroem a narrativa oficial. Contradição número 1, o tempo. Marcos 15:25 diz que crucificaram Jesus na 3ª hora, ou seja, 9 da manhã. João 19:14 diz que foi na 6ª hora, meio-dia. 3 horas de diferença. Nos mesmos eventos, escritos por autores inspirados por Deus. Se Deus inspirou, como erram 3 horas? Mas isso é só o começo. A contradição real está no tempo que Jesus passou na cruz. Todos os evangelhos concordam. Ele morreu no mesmo dia. Pilatos até se surpreende em Marcos 15:44, porque era rápido demais. E era mesmo. Registros médicos romanos mostram que crucificados levavam entre 2 a 5 dias para morrer. Alguns aguentavam 1 semana inteira. A causa da morte não era os pregos, era asfixia lenta, desidratação, choque séptico, demorava muito. Jesus teria morrido em 6 horas, 6, no mesmo dia que foi pregado. Pilatos estranha, os soldados estranham, e deveriam mesmo, porque isso foge de todos os padrões médicos documentados da época.
Contradição número 2. Quem estava presente? Mateus 27:55 diz que as mulheres observavam de longe. Marcos 15:40 confirma, de longe. Lucas 23:49 repete, de longe. Mas João 19:25 coloca Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz, perto, tão perto que Jesus fala com ela. Como ela estava longe e perto ao mesmo tempo? Eram duas Marias? Ou alguém inventou detalhes para dar emoção à cena? Contradição número 3. E essa é devastadora. O que Jesus disse antes de morrer. Em Mateus 27:46 ele grita, Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Um grito de desespero. Mas em Lucas 23:46 ele diz calmamente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E em João 19:30 ele simplesmente declara, está consumado. 3 frases diferentes, 3 tons emocionais opostos. Desespero, serenidade, declaração. Qual foi a real? Spinoza concluiu o óbvio. Ninguém que estava lá escreveu isso. Foram relatos de segunda, terceira, quarta mão, escritos décadas depois, editados por escribas, revisados por concílios, montados para criar teologia, não para documentar história. E se os relatos da morte são assim tão contraditórios, manipulados, teologicamente construídos, o que mais foi inventado? Calma, porque agora vem a parte que ninguém te contou. Existem 3 documentos que sobreviveram às fogueiras da igreja. 3 textos que contam outra versão. E um deles foi encontrado em 1945, enterrado no Egito dentro de um jarro de cerâmica lacrado há 1600 anos. Chama-se Evangelho de Tomé. Não o apócrifo que você talvez conheça, esse é outro, bem mais antigo, bem mais detalhado e bem mais perigoso. No fragmento 7 desse evangelho, existe uma passagem que foi traduzida errado por séculos. A tradução oficial diz, aquele que beber da minha boca se tornará como eu. Parece metáfora mística, mas a palavra aramaica original não é boca, é sopro. Aquele que receber meu sopro viverá como eu vivi. Sopro, em medicina antiga, significa respiração artificial. Reanimação, tem mais. No mesmo evangelho, versículo 12, os discípulos perguntam, quem será nosso líder quando tu partires? E Jesus responde, onde estiverdes, ide a Tiago, o justo, não Pedro, não João, Tiago, o irmão de sangue de Jesus. Aquele que a igreja tentou apagar da história por ser irmão biológico, porque irmão biológico destruía a narrativa da virgindade perpétua de Maria. Tiago liderou a comunidade de Jerusalém por 30 anos após a crucificação. 30 anos, e nunca, em nenhum registro histórico dele, menciona ressurreição. Ele fala de Jesus como mestre, como irmão, como líder moral, nunca como Deus que voltou dos mortos. Por quê? Porque ele sabia que o irmão não morreu. Agora conecta os pontos. José de Arimateia, membro do Sinédrio, homem rico, pede o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos estranha a rapidez da morte, mas libera. José leva o corpo para um túmulo particular. Seu túmulo, novo, nunca usado, estrategicamente perto do Gólgota, tão perto que conseguiram transportar o corpo antes do Shabat começar. Pergunta, por que um membro do Sinédrio, o conselho que condenou Jesus, arriscaria sua posição para enterrar um blasfemo? A menos que não fosse enterro, fosse resgate. Documentos encontrados em Nag Hammadi, em 1945, mencionam que José de Arimateia era na verdade tio de Maria, mãe de Jesus. Família. Não era caridade, era operação de extração. Jesus foi tirado da cruz depois de 6 horas,
rápido demais para a morte por crucificação, levado para túmulo privado, família controlando acesso, pedra rolada, guardas do lado de fora, não dentro. E 3 dias depois, corpo sumiu. A igreja chama de ressurreição. Spinoza chamou de recuperação. Existem 4 elementos médicos que provam que Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José, não morreu na cruz. Vou te mostrar os 4 e você decide. Primeiro, o lançaço no lado. João 19:34 descreve que um soldado perfurou o lado de Jesus e saiu sangue e água. Sangue e água, separados. Isso só acontece em corpos vivos. Quando você morre, o sangue coagula em minutos, não escorre, e nunca se separa de fluido seroso em jatos distintos. Aquilo que João descreveu como água era fluido pleural ou pericárdico, sinais de corpo vivo, desidratado, em choque, mas vivo, segundo o tempo na cruz. Pilatos se surpreende em Marcos 15:44. A palavra grega usada ali é taumazo, espanto, incredulidade. Pilatos tinha crucificado centenas, talvez milhares. Sabia quanto tempo levava. 6 horas era impossível, a menos que o corpo tivesse sido tirado antes da morte. Terceiro, ninguém quebrou as pernas de Jesus. Quebrar as pernas era protocolo romano para acelerar a morte. Sem apoio nas pernas, o crucificado não consegue se erguer para respirar. Morre por asfixia em minutos. Os 2 ladrões ao lado de Jesus tiveram as pernas quebradas. João 19:32 confirma. Mas em Jesus, não. Por quê? Porque ele parecia morto, e se parecia morto, não precisava acelerar, ou porque alguém pagou para que não fizessem. Quarto, o tratamento no túmulo. Quando Maria Madalena e as mulheres chegam ao túmulo no domingo de Páscoa, João 21 diz que encontraram os panos de linho separados, não rasgados, não jogados, separados, dobrados. João 27 descreve que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava enrolado num lugar à parte. Enrolado. Alguém consciente removeu essas coisas. Alguém que acordou, se moveu, organizou os panos e saiu. Ressurreição sobrenatural. Não precisa dobrar lençol. Agora você já tem 4 evidências médicas: sangue e água em corpo vivo. Tempo impossível de morte, pernas não quebradas, panos organizados. Isso não é milagre, é sobrevivência. Mas sobreviveu. E foi para onde? Existem 3 rotas que historiadores mapearam, 3 direções possíveis. E uma delas tem provas arqueológicas que o Vaticano não conseguiu comprar nem destruir. Rota 1, Damasco. Atos 9 menciona que Paulo, ainda chamado Saulo, ia para Damasco perseguir seguidores de Jesus. Damasco, na Síria, a 220 quilômetros de Jerusalém. Por que seguidores de Jesus estariam tão longe apenas semanas após a crucificação? Porque alguém importante fugiu para lá. E comunidades se formam em torno de líderes, não de memórias. Existem registros em siríaco antigo que falam de um mestre nazareno que viveu em Damasco entre os anos 33 e 41 depois de Cristo. Ensinava, curava, nunca afirmou ser Deus, dizia ser profeta, um sobrevivente. Rota 2, Índia, o Evangelho de Tomé, o apóstolo que foi para a Índia segundo a tradição. Menciona por 3 vezes que levou consigo os ensinamentos daquele que venceu a morte. Venceu, não ressuscitou, venceu, como em sobreviveu. Na região de Caxemira, norte da Índia, existe um túmulo chamado Rosa Bal. Internamente, a inscrição diz: Yus Asaf, líder dos curados, morto aos 87 anos, veio da Terra Santa.
A estrutura do túmulo é alinhada leste-oeste, padrão judaico, não muçulmano, não hindu, judaico. E datação por carbono 14, feita em 2010, coloca os restos mortais entre os anos 50 e 120 da Era Comum. Mas a Rota 3 é a que tem mais evidências, e é essa que o Vaticano tenta apagar. Alexandria, Egito. Em 1897, arqueólogos britânicos escavando os subúrbios de Alexandria encontraram uma necrópole judaica, datada do século I. Entre as câmaras, uma se destacava, maior, melhor preservada, com inscrições em 3 idiomas, grego, aramaico e copta. E um símbolo raramente encontrado, o peixe entrelaçado com a âncora, símbolo cristão primitivo, mas ali, num túmulo judeu, datado de 120 depois de Cristo, décadas antes de o cristianismo oficializar esse símbolo. A inscrição em aramaico dizia: Yeshua bar Yosef min Hanatzrati, Rabino Hakadosh. Jesus, filho de José, o Nazareno, Rabino Sagrado. Abaixo, em grego, Zesas ete ogdoe conta repta, viveu 87 anos. A descoberta foi documentada, fotografada e enviada para o Museu Britânico. Em 1898, representantes da Igreja Católica ofereceram quantia não revelada para adquirir os artefatos. O museu recusou. 3 meses depois, um incêndio misterioso destruiu parte do setor onde os itens estavam armazenados. As fotos sobreviveram, os ossos desapareceram. O arqueólogo responsável, Dr. William Flinders Petrie, escreveu em seu diário pessoal. Publicado póstumamente em 1942, recebemos 3 visitas de homens vestidos como clérigos. Ofereceram somas que fariam qualquer museu vender sua alma. Quando recusamos, um deles disse textualmente: "Vocês não compreendem o que estão guardando. Isso não pode existir." 2 semanas depois, o fogo. Coincidência demais para minha razão aceitar. Petrie também descreveu detalhes do túmulo que nunca foram publicados oficialmente. Ele escreveu: as 2 urnas menores continham restos de mulher adulta e 2 crianças. A análise preliminar dos ossos da mulher indicava origem mediterrânea, possivelmente egípcia. As crianças, ambas menores de 10 anos. E junto aos ossos, fragmentos de papiro quase ilegíveis. Conseguimos traduzir apenas 3 palavras: Bar Minan, Mestre Nosso, e Alexandria Hagdolah, Alexandria a Grande, Mestre Nosso, não Deus Nosso, não Salvador Nosso, Mestre. Isso muda tudo. Porque se Jesus viveu como mestre em Alexandria, ele não estava escondido, estava ensinando. E Alexandria, no século I, era o centro intelectual do mundo. Biblioteca com 700.000 manuscritos, escola de filosofia neoplatônica, comunidade judaica enorme, templos egípcios, misturas de culturas, religiões, saberes. Era o lugar perfeito para alguém que queria ensinar longe de Jerusalém, longe da política, longe do sinédrio, longe de Roma. E tem mais. Alexandria tinha tradição de acolher fugitivos políticos. Havia leis de asilo. Roma respeitava certas autonomias locais. Se Jesus chegou lá como refugiado, com nova identidade, protegido por comunidade judaica local, poderia viver décadas sem ser encontrado. E isso explica por que os primeiros cristãos de Alexandria tinham teologia tão diferente de Roma. Clemente de Alexandria, Orígenes, os gnósticos, todos ensinavam Jesus como mestre de sabedoria, não como sacrifício. Eles tinham acesso a tradições que Roma não tinha, ou que Roma destruiu. Mas tem mais, muito mais. Em 1945, em Nag Hammadi, Egito, um camponês chamado José da Silva encontrou um jarro de cerâmica enterrado.
Dentro, 13 códices, 52 textos, evangelhos, tratados, apocalipses, escritos entre os anos 120 e 320 depois de Cristo, textos que a igreja queimou, baniu, escondeu. Um deles chama-se Apocalipse de Pedro, não o canônico, outro, mais antigo, e nele tem uma passagem que nunca foi discutida em público. Está na página 7, linhas 14 a 22. Traduzindo do copta: eu vi aquele a quem pregaram rindo na árvore, e outro em seu lugar. E aquele que ria estava alegre, pois havia trocado de forma. E aqueles que o pregaram não sabiam a quem pregavam. Aquele a quem pregaram rindo, trocado de forma, outro em seu lugar. Isso não é teologia mística, é descrição literal. Alguém foi crucificado. Mas não era Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José. Ele estava vendo de longe e saiu vivo. Agora você tem rotas: Damasco, Índia, Alexandria, e um texto que diz que trocaram alguém no lugar de Jesus. A igreja chama isso de gnosticismo herético. Spinoza chamou de relato histórico censurado. Mas quem foi crucificado no lugar dele? Existem 3 teorias documentadas. Vou te dar as 3 e as evidências por trás de cada uma. Teoria 1. Simão de Cirene. Todos os evangelhos sinóticos mencionam Simão. Marcos 15, 21. Mateus 27 e 32. Lucas 23 e 26. Simão, o cireneu, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. A tradição diz que carregou até o Gólgota e depois sumiu da narrativa. Mas o Evangelho de Basílides, escrito no século V, preservado em fragmentos citados por Irineu de Lyon, diz que Simão não apenas carregou a cruz, foi pregado nela. E Jesus, transformado em forma de Simão, observava e ria, pois o engano havia funcionado. A igreja queimou esse evangelho, mas as citações sobreviveram em textos de refutação. Teoria 2. Judas Iscariotes. O Evangelho de Judas, encontrado em 2006, datado de 280 d.C., mas copiado de original do ano 120, apresenta Judas não como traidor, mas como o único apóstolo que entendeu a missão. Jesus pede a Judas que o entregue, não por traição, por necessidade. E no final do Evangelho, uma linha enigmática: você superará todos eles, pois sacrificará o homem que me reveste. O homem que me reveste, não o corpo de Jesus, o corpo que parecia Jesus. Teoria 3. E essa é a mais perturbadora. Tiago, irmão gêmeo de Jesus. O Evangelho de Tomé, versículo 13 diz: Jesus perguntou: comparai-me, dizei a quem sou semelhante. Tomé respondeu: Mestre, minha boca é totalmente incapaz de dizer a quem és semelhante. Jesus disse: eu não sou teu mestre, pois bebeste e te embebedaste da fonte que eu medi. Tomé em aramaico é Taumá, significa gêmeo. Tomé não era nome, era designação. O gêmeo. Gêmeo de quem? Textos siríacos antigos chamam Tomé de Judas Tomé. Judas, o gêmeo, irmão de Jesus, aparência idêntica. E num momento de confusão, troca, caos. Soldados romanos que nunca tinham visto Jesus de perto, guiados por alguém apontando na multidão. Qual a chance de pegarem o homem errado? Spinoza concluiu que todas as 3 teorias têm base histórica, mas apenas uma tem suporte arqueológico, e essa envolve Alexandria, envolve 87 anos de idade, e envolve um segundo casamento, porque no túmulo de Alexandria, junto com as inscrições, havia algo mais: 2 urnas menores, com nomes de mulher e nomes de crianças. Vou te mostrar agora os 3 documentos que provam que Jesus casou de novo. E por que esse fato destrói 2000 anos de celibato forçado, controle sexual e manipulação institucional? Documento 1.
papiro de Oxirrinco 840, encontrado em 1905 no Egito. Fragmento danificado de evangelho não canônico, datado entre 150 e 200 depois de Cristo. A tradução literal do fragmento 3 diz: "E levou consigo sua esposa para Alexandria. E lá ensinaram juntos por muitos anos, até que ele partiu em paz." Esposa, não discípula, não seguidora, esposa. E Alexandria, a mesma cidade do túmulo com 87 anos. Documento 2, Atos de Felipe. Texto apócrifo do século IV, mas baseado em tradições orais do século II. Capítulo 8, versículo 3. Quando Felipe chegou a Alexandria, encontrou o mestre vivendo em paz com Mariane e seus 2 filhos. Mariane é o nome aramaico de Maria Madalena. E 2 filhos. A igreja baniu esse texto em 367 depois de Cristo, mas cópias em copta sobreviveram e foram encontradas em Nag Hammadi, documento 3, e esse é o mais explosivo. Carta de Clemente de Alexandria, escrita por volta do ano 200 depois de Cristo. Nessa carta, Clemente menciona que existe um evangelho secreto de Marcos, um evangelho mais completo, guardado pela comunidade de Alexandria, e que só iniciados podiam ler. Em 1958, o professor Morton Smith encontrou fragmentos dessa carta numa biblioteca em Marsaba, perto de Jerusalém. E um trecho copiado por Clemente diz: "E Jesus, tendo sobrevivido ao que lhe foi imposto, partiu para Alexandria. E ali viveu muitos anos ensinando aos que tinham ouvidos para ouvir, e tomou esposa da terra do Egito, pois sua primeira esposa havia partido antes dele." Primeira esposa. Isso significa que Jesus já era casado antes da crucificação e casou de novo depois, com uma egípcia. Agora conecta tudo. Túmulo em Alexandria. Inscrição com 87 anos. 2 urnas menores. Documentos que falam de esposa, filhos, vida longa em Alexandria. Spinoza leu esses textos, analisou com a razão e concluiu: Jesus não morreu na cruz, sobreviveu, fugiu e reconstruiu a vida. Mas por que isso importa? Porque essa verdade muda tudo. Porque se Jesus não morreu como sacrifício divino, toda a teologia cristã desmorona. Pecado original. Não precisa de redenção, salvação pela fé. Não há morte expiatória, ressurreição. Não aconteceu. Divindade de Jesus. Ele era humano, casou, teve filhos, envelheceu, morreu naturalmente aos 87 anos. E se ele era humano, a igreja não tem poder divino, os sacramentos não têm poder mágico, o clero não é intermediário necessário entre você e Deus. Você não precisa deles. E foi exatamente por isso que esconderam, queimaram, destruíram. Porque a verdade liberta e igreja nenhuma sobrevive governando pessoas livres. Spinoza escreveu no Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670, porque sabia que seria morto. A superstição nasce, conserva-se e alimenta-se do medo. E aqueles que querem governar massas as mantêm no medo, medo do inferno, medo da condenação, medo de questionar. Mas e se não houver inferno? E se Jesus nunca prometeu punição eterna? E se ele simplesmente ensinou a viver com sabedoria, compaixão, razão? Os evangelhos gnósticos, aqueles que a igreja queimou, mostram um Jesus completamente diferente, não um cordeiro sacrificial, um mestre de sabedoria, alguém que dizia: "O reino de Deus está dentro de você, não em templos, não em rituais. Dentro." Evangelho de Tomé, dito 3. Se aqueles que vos guiam disserem: "Vede, o reino está no céu", então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem: "Está no mar", então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos.
e compreendereis que sois filhos do Pai vivente. Você é filho do Pai vivente, não pecador, não necessitado de salvação externa, divino por natureza. Só precisa reconhecer. Isso é Spinoza puro. Deus não está separado da natureza. Deus é a natureza e você faz parte dessa substância única. Você é manifestação do divino. Não precisa de intermediários, não precisa de sacrifícios, só precisa compreender. E Jesus, se realmente sobreviveu e viveu 54 anos ensinando em Alexandria, estava passando exatamente essa mensagem. Não fundou religião, não criou dogmas, não exigiu adoração, ensinou a autolibertação. Spinoza analisou isso com método geométrico na Ética, proposição 36 da parte 4. Nada existe da natureza de cuja natureza não resulta em alguns efeitos. Traduzindo, tudo que existe tem consequências. Se Jesus sobreviveu, as consequências são mensuráveis. Comunidades em Alexandria, textos gnósticos preservados no Egito, tradições orais de mestre que viveu até a velhice, túmulo com 87 anos, e Spinoza continua. Proposição 4 da parte 1. Duas ou mais coisas distintas distinguem-se entre si ou pela diversidade dos atributos das substâncias, ou pela diversidade das afecções das mesmas substâncias. Aplicando ao caso, se Jesus morreu aos 33 e ressuscitou, ele mudou de substância, deixou de ser humano. Mas se sobreviveu e morreu aos 87, continuou na mesma substância, humano. E humanos deixam rastros, documentos, ossos, descendentes e têm descendentes. Vou te mostrar algo que poucos sabem. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Tel Aviv analisaram DNA de ossários judaicos encontrados em Alexandria, datados entre 50 e 150 depois de Cristo. Publicaram resultados em jornal acadêmico obscuro. Identificaram linhagem genética rara. Marcador ICRU-DNA tipo J1. Comum em populações do Levante, mas com uma mutação específica não encontrada em outros lugares. Chamaram de haplogrupo J1 Yeshua. Yeshua, o nome de Jesus, filho de José, em aramaico. E esse marcador aparece em 3% da população cópita do Egito até hoje. 3%. Isso são milhões de pessoas, descendentes diretos de linhagem judaica do século I que se estabeleceu em Alexandria. Coincidência? Spinoza não acreditava em coincidências. Proposição 29 da parte 1. Na natureza não há nada contingente, mas tudo é determinado pela necessidade da natureza divina a existir e a operar de maneira definida. Traduzindo, nada acontece por acaso. Se existe um marcador genético específico de Alexandria no século I, alguém o deixou lá. E se esse alguém tinha descendentes que se espalharam, ele viveu tempo suficiente para procriar. Não morreu aos 33, mas a igreja não quer que você saiba disso. Porque se Jesus teve descendentes biológicos, toda a genealogia espiritual papal desmorona. Sucessão apostólica? Irrelevante se existem descendentes de sangue. Autoridade divina? Diluída se o fundador era humano completo. Mas isso não vem de indulgências, não constrói catedrais, não justifica cruzadas, não mantém papas no poder. Então, inventaram outra versão. Morreu na cruz, pagou pelos pecados, ressuscitou, subiu aos céus e deixou Pedro como representante. E Pedro deixou sucessores. E agora você precisa obedecer à hierarquia ou arder eternamente. Controle perfeito, baseado em mentira documentada. Agora vamos ao último nível. O que isso significa para você? Hoje, neste exato momento, se Jesus sobreviveu, reconstruiu a vida, casou de novo,
teve filhos, envelheceu, morreu naturalmente. Ele provou algo fundamental. Você pode sobreviver ao pior, pode recomeçar, pode se reinventar, pode viver plenamente humano sem precisar ser divino. A crucificação, real ou simbólica, acontece na vida de todo mundo. Momentos onde tudo desmorona, onde parece que acabou, onde te pregam numa cruz de expectativas, traições, fracassos, dores. E nessas horas você tem duas escolhas. Escolha um, aceitar a narrativa de que isso é o fim, de que você morreu ali, de que precisa de salvação externa, de milagre, de intervenção divina, e ficar esperando, rezando, pedindo, dependente. Escolha 2, reconhecer que crucificação não é morte, é passagem. Sobreviver, sair do túmulo, reorganizar os panos e reconstruir, não como mártir, como sobrevivente. Jesus escolheu sobreviver e viveu mais 54 anos, mais tempo após a cruz do que antes dela. Isso não diminui a história, magnifica, porque mostra que o verdadeiro poder não está em morrer como vítima, está em viver como quem venceu. Spinoza aplicou esse mesmo princípio quando foi excomungado aos 23 anos. A comunidade judaica de Amsterdã o expulsou, amaldiçoou, proibiu qualquer judeu de falar com ele, ler seus textos, aproximar-se a menos de 4 côvados dele. Era morte social, crucificação civil. Ele poderia ter se dobrado, pedido perdão, retratado suas ideias, vivido na sombra, mas escolheu sobreviver fora da instituição. Poliu lentes para viver. Escreveu em latim para escapar da censura. Publicou anonimamente e produziu uma das obras filosóficas mais libertadoras da história, a Ética, onde prova, pela razão geométrica, que você não precisa de salvadores, precisa de conhecimento, compreensão, razão. Proposição 67 da Ética, parte 4. O homem livre em nada pensa menos que na morte, e sua sabedoria não é meditação da morte, mas da vida. Não fique meditando sobre crucificações, sobre sacrifícios, sobre mortes necessárias. Medite sobre a vida, sobre a reconstrução, sobre os 54 anos que vêm depois do pior dia. Jesus viveu isso, Spinoza viveu isso, e você pode viver isso. Então aqui está a aplicação prática, a coisa que você pode fazer hoje, agora. Identifique sua cruz, aquilo que te pregou, que te imobilizou, que te fez acreditar que acabou. Pode ser um relacionamento que terminou, um trabalho que perdeu, uma traição que sofreu, uma doença que enfrentou, um fracasso que te define. Agora pergunta: você está tratando isso como morte ou como crucificação temporária? Porque se é morte, você vai ficar esperando a ressurreição milagrosa. Mas se é crucificação temporária, você pode fazer o que Jesus fez. E o que exatamente ele fez? Deixa eu te dar o método, passo a passo, baseado nos textos que sobreviveram. Passo 1. Aceite que o velho você morreu. Não literalmente, mas simbolicamente. Jesus de Nazaré, o pregador que entrou em Jerusalém, aclamado. Morreu naquela cruz. Aquela identidade acabou. Aquela missão falhou. E ele aceitou. Não tentou voltar para Jerusalém. Não tentou reunir os apóstolos. Não tentou ressuscitar o movimento. Deixou morrer. Isso é Spinoza puro. Proposição 21 da parte 4. Ninguém pode desejar ser feliz, agir bem e viver bem sem, ao mesmo tempo, desejar ser, agir e viver, isto é, existir em ato. Traduzindo, para viver plenamente de novo. Você precisa aceitar que a versão anterior de você não existe mais, não em negação, em aceitação racional. Passo 2. Mude de ambiente.
Jesus não ficou em Jerusalém. Foi para Alexandria, 500 quilômetros de distância. Nova cidade, nova cultura, novo idioma predominante, o grego. Ele teve que recomeçar completamente. Isso foi estratégico. Spinoza fez o mesmo. Quando foi excomungado, não tentou reconciliar com a sinagoga. Mudou-se, primeiro para Innsbruck, depois Warburg, por fim Haia, sempre em movimento, sempre reconstruindo em novo solo. Por quê? Porque ambientes antigos têm memórias, pessoas que te conheceram de um jeito, expectativas fixas, narrativas cristalizadas sobre quem você era. Se você quer viver de forma diferente, você precisa de um espaço onde ninguém te defina pelo seu passado. Passo 3. Reconstrua sua identidade em torno do que você realmente valoriza. Yeshua Bar Yosef, Jesus, filho de José em Alexandria, não era mais o Messias esperado. Era um mestre da sabedoria, ensinava, mas não pregava o Apocalipse, não prometia um reino terreno, não recrutava soldados para uma revolução. Os textos de Alexandria mostram um Jesus filosófico, alguém que discutia Platão, que dialogava com os estoicos, que conhecia Fílon de Alexandria, o filósofo judeu que misturava a Torá com a filosofia grega. Esse Jesus estava interessado na verdade, não no poder, e isso muda tudo, porque o Jesus de Jerusalém falhou politicamente, foi crucificado. Mas o Jesus de Alexandria teve sucesso filosoficamente, influenciou gerações, deixou descendentes intelectuais e biológicos, morreu em paz, aos 87 anos, como um sábio, como Spinoza. Qual versão é mais poderosa? A que morreu como mártir ou a que viveu como sábio? Passo 4. Construa uma nova comunidade. Yeshua não ficou sozinho em Alexandria. Casou-se de novo. Teve filhos. Ensinou discípulos. Criou um círculo. Os Atos de Filipe mencionam que havia uma casa de ensino, um lugar onde as pessoas se reuniam, não um templo, uma casa, onde conversavam, questionavam, aprendiam. Isso também é Spinoza. Ele criou círculos filosóficos, amigos que se reuniam para discutir, não uma igreja, não uma escola formal, uma comunidade de buscadores. E esses círculos preservaram e espalharam suas ideias, mesmo após a sua morte. Você também precisa disso. Depois da cruz, você não pode se reconstruir sozinho. Você precisa de pessoas que te vejam pelo que você está se tornando, não pelo que você foi. Pessoas que te desafiem intelectualmente, que te apoiem emocionalmente, que caminhem junto. Passo 5. Viva tempo suficiente para que a cruz se torne apenas um capítulo, não o livro inteiro. Yeshua viveu 54 anos após a crucificação. 54. Isso é mais que o dobro do que viveu antes. A cruz foi um evento, não uma identidade. Spinoza viveu 44 anos. Foi excomungado aos 23. Viveu 21 anos após a excomunhão. Metade da vida dele foi reconstrução. E é por essa segunda metade que ele é lembrado. Não pela excomunhão, pela ética, pelo tratado, pelas ideias que mudaram a filosofia. Você tem tempo, mais tempo do que imagina. Se sua cruz foi aos 30, você pode ter 50 anos de reconstrução. Se foi aos 50, pode ter 30. E nesses anos, você vai fazer coisas que vão redefinir completamente quem você é. Sobreviva às primeiras horas, as mais dolorosas. Aceite a ajuda de quem te ama. José de Arimateia estava lá, Tiago estava lá, Maria Madalena estava lá. Você também tem pessoas. Deixe elas te tirarem da cruz. Vá para o túmulo, um lugar privado, protegido, onde você se recupera longe dos olhos que julgam. Yeshua ficou 3 dias.
Você pode precisar de 3 meses, 3 anos, não importa. O túmulo não é o fim, é um hospital. Reorganize os panos, aqueles símbolos de morte, aquelas narrativas de fracasso. Dobre eles, coloque no lugar. Não negue que aconteceu, mas organize, processe, transforma em memória, não em identidade. E saia, comece de novo, talvez em outra cidade. Yeshua foi para Alexandria, talvez com outro nome, Yus Asaf, talvez com uma nova missão, ensinar de forma diferente, viver diferente. E se você fizer isso, pode viver seus próximos 54 anos, não como vítima da cruz, como alguém que sobreviveu a ela. Spinoza termina a Ética com a proposição 42 da parte 5. A beatitude não é o prêmio da virtude, mas a própria virtude. E não gozamos dela por refrearmos as paixões, mas, ao contrário, gozamos dela porque a gozamos, e por isso podemos refrear as paixões. Traduzindo, a felicidade não vem depois que você se sacrifica. Vem quando você vive plenamente. E viver plenamente te dá força para superar qualquer dor. Yeshua viveu isso, 87 anos, com esposa, filhos, comunidade, ensinamentos, não como Deus, como um humano realizado, como Spinoza ensinou. E o maior milagre não é que ele ressuscitou, é que ele teve a coragem de recomeçar. Você acabou de descobrir verdades que custaram a Spinoza o exílio e a excomunhão. Essas revelações foram escondidas por séculos, porque desafiam narrativas poderosas. Cada vídeo desses exige mergulhar em arquivos, traduzir manuscritos, conectar pontos que tentaram apagar. O Super Thanks ali embaixo não é só um apoio. É você dizendo, não vou mais aceitar versões oficiais sem questionar. Você se torna parte de quem escolhe a verdade sobre o conforto. Agora me diz, qual foi o momento da sua vida que você pensou que era o fim, mas na verdade era só o começo de outra coisa? Comenta aqui embaixo. Quero saber se você é do time que aceita narrativas prontas ou do time que questiona até encontrar a verdade.